Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maurício. Escolhi fazer um trabalho, uma apresentação baseada nesse artigo aí, traduzindo, editando genomas de planta com CRISPR-Cas9. Então, esse é o meu camarada aqui. Eu trabalhei nesse artigo aqui e eu acho que é um tema bem interessante para a gente tratar, que eu já tive um contato com ele anteriormente nas aulas de biologia molecular, né? E além disso, traz uma certa polêmica, mas sem dúvida, a técnica do CRISPR representa um avanço tecnológico significativo e sua aplicação pode trazer grandes benefícios para a gente. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no histórico da edição genética. A possibilidade de alterar de maneira controlada e precisa a informação genética das espécies para fins de pesquisa científica, produção de fármacos, geração de plantas resistentes e até mesmo terapia gênica, tem sido uma busca constante da ciência nas últimas décadas. Algumas formas de modificação de DNA já existiam na década de 80, mas elas não eram tão específicas e, portanto, sua taxa de sucesso era relativamente baixa. Assim, a gente pode falar então no histórico, começando com a primeira técnica que surgiu, Zinc Finger Nucleases, ou a sua sigla ZFN. E no que ela se baseia? Ela se baseia em fusões de domínios capazes de clivar o DNA das endonucleases de restrição, e ela mostrou ao mundo o verdadeiro potencial de edição do genoma. Com o passar dos anos, foram desenvolvidas mais duas técnicas aqui, como TALENs e o CRISPR-Cas9 aqui, destacado porque vai ser ela que a gente vai tratar a partir de agora. Vamos lá. Então vamos lá. Sobre o CRISPR-Cas9. Trata-se de uma ferramenta que permite uma edição de genoma de várias espécies de forma simples, rápida e a baixo custo. Essa ferramenta foi desenvolvida a partir da descoberta do loco CRISPR em procariontes. Diversos estudos evidenciaram que esse locus age como um sistema imune adaptativo de bactérias, no qual reconhece e degrada o DNA de patógenos, além de armazenar essas informações em seus genomas para protegê-los em caso de uma nova infecção. Foi a partir desse conhecimento que a tecnologia de edição genética CRISPR-Cas9 foi desenvolvida. Sua história começa lá no final da década de 80, quando cientistas japoneses identificaram um locus genômico numa bactéria composto por 29 nucleotídeos repetidos intercalados por outras sequências. Essa descoberta ficou na gaveta por algum tempo, até que outros cientistas observaram o mesmo padrão em outras bactérias. Então foi assim que foi dado o nome de CRISPR para esse padrão. CRISPR é uma sigla para Cluster Regular Interspaced Short Palindromic Repeats. Traduzindo, repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas. Ok, mas o que isso significa? Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem. A gente tem aqui um trecho de um gene, onde a gente tem duas sequências que são repetidas no padrão de palindrômicos, ou seja, a gente tem aqui TACCG, que de trás para frente seria CGCCAT. É o mesmo que acontece quando a gente vê ovo, Ana, Socorro-me, Subir no Homem de Marrocos. De trás para frente vai ser o mesmo padrão de repetição das letras. E a função para esse locus, teve uma hipótese elucidada de que quando o vírus é invadido, né, ele seria capaz de incorporar fragmentos do DNA do invasor e incorporar no seu genoma. E essa informação ela é capaz de codificar
proteínas, enzimas, polimerases e helicases, nomeada de Cas, de 1 até 9. Cas 1, Cas 2 e assim sucessivamente. E aí, quando é reinfectável, a bactéria reconhece os nucleotídeos e a informação presente no locus promove a codificação da proteína Cas9, nesse caso, que vai combater o invasor. Então, é a partir desse princípio que os cientistas pegaram a ideia de que é capaz de que há a capacidade de reconhecer, introduzir e incorporar no nosso genoma um DNA desconhecido, um DNA invasor. E é assim que a gente usou esse princípio para poder usar na aplicação da edição genética. E aplicado, então, essa técnica, assim, para poder tocar mais nessa tecla para saber exatamente como é que ocorre. A edição genética acontece sabendo, dessa maneira, qual região específica do genoma se deseja modificar e qual alteração será feita. Ou seja, onde a gente quer modificar no gene e o que exatamente a gente vai modificar. Então, passa a ser relativamente mais fácil e mais rápido promover uma mudança genética a partir dessa tecnologia, substituindo as outras já existentes que demandam mais recursos, dinheiro e mais tempo ainda. E mais uma vez, vou bater na mesma tecla e vou para um esquemazinho aqui para poder ilustrar como ocorre esse mecanismo. O Cas9 ele depende de dois RNAs para poder trabalhar. O cRNA e o TrkRNA. São esses dois DNAs que trabalham em conjunto que vai possibilitar o trabalho dessa proteína, a Cas9. Então, sendo assim, o Cas9 é uma molécula guiada pelo cRNA e o TrkRNA, que guia essa molécula que é capaz de clivar um DNA alvo, no caso, um invasor. Na técnica, esses dois RNAs, o cRNA e o TrkRNA, eles são fusionados em um que é denominado de sgRNA. Então, a chave para dominar o princípio dessa ferramenta está na capacidade de gerar esse complexo. O sgRNA, que é formado por esses dois RNAs que eu venho tanto falando nessa figura, e o Cas9, a proteína. Então, dominar esse complexo é a chave para poder editar onde e o que a gente quiser. Então, basta saber quais são os genes, as sequências de nucleotídeos e onde que a gente vai querer inserir, que a gente é capaz de editar o genoma de qualquer espécie. E é aí que vem a polêmica. Sabendo disso, o único fator limitante, além dos estudos, de como seria a melhor maneira de proceder essa técnica, tem a questão da ética, porque ela pode promover vários benefícios para a gente. A gente pode usá-la como cura para doenças genéticas, como fibrose cística, hemofilia, e até mesmo criar bebês geneticamente modificados que sejam imunes a diversos vírus, como o vírus do HIV, ou até mesmo, no nosso caso atualmente, o coronavírus. Só que a modificação genética também pode ser baseada em filosofias do que a gente acha melhor, digamos assim. A gente pode criar um bebê geneticamente modificado com base no nosso conceito do que a gente acha melhor para características físicas, por exemplo. Tonalidade de pele, e etc. Então, isso traz uma questão ética muito importante para poder ser debatida, porque a questão de se basear no conceito do que se acha melhor é o que gerou, por exemplo, o que fundamentou, por exemplo, a questão da superioridade de uma raça sobre a outra.
E o caso mais famoso é no nazismo, da raça ariana, que seria superior e deveria ser a dominante no resto do mundo. Mas também pode trazer benefícios, como eu já disse, na terapia gênica, para poder curar doenças genéticas. E também, trazendo para o nosso contexto da botânica, essa técnica pode ser utilizada e empregada para fins econômicos, digamos assim. Surge como uma maneira de melhorar a agricultura. E aqui a gente entra em outra parte do artigo e do conteúdo do artigo, que ele mostra diversas pesquisas no qual essa técnica do CRISPR é aplicada em diversas espécies de plantas. Então, buscou-se editar o genoma de plantas e assim verificar nas populações descendentes se foi feita com sucesso, se a edição foi feita com sucesso. Então, foi feita a edição e assim que as plantas nasceram e tudo mais, foram recolhidas para poder observar se a edição que eles fizeram foi localizada e feita com sucesso. E assim a gente tem resultados em diversos exemplos de plantas, como a nicotina betâmia, a nicotina tabaco, safras de milho, arroz, tomate, sorgo. Então, a edição foi observada aqui com sucesso em diversas plantas. Só que é tudo ainda em fase inicial, né? A gente está vendo, os cientistas estão vendo a melhor maneira de como se proceder a aplicação dessa técnica para saber exatamente o que a gente quer mudar nas plantas. Então, me perdi aqui. Perdão, vou recuperar. Recuperando o raciocínio aqui. A gente tem, no artigo, ele demonstra vários resultados, como por exemplo, o CRISPR também permitiu a edição de genes múltiplos pela expressão simultânea de 2 ou mais sgRNAs. Isso foi relatado em arroz, tomate e Arabidopsis. Mas temos desafios, há certos desafios, como eu botei aqui para me lembrar. Aplicações de edição de genoma que utilizam reparos dirigidos por homologia, o HDR, cria fatores de quebra de dupla fita e que também são de grande interesse para pesquisadores de plantas. Então é uma maneira de correção que as células dessas plantas têm, que gerou esse fator, que é bem importante porque promove a técnica de knock-in para poder colocar especificamente e no local certo DNAs e fragmentos de DNAs que a gente quer nas plantas. Então, oferece uma promessa desse tipo de tags e novos domínios como substituições de outros genes também. Isso é um resultado que foi observado que tem um grande potencial aí, justamente ao utilizar essa técnica. Então é aqui que a gente vê que um desses desafios é justamente escolher o alvo certo em questões de especificidade e fora da segmentação. Por exemplo, essa técnica ela busca editar os genomas através da injeção do complexo Cas9 e daqueles RNAs que a gente já discutiu. Mas a gente tem que levar em conta que isso pode influenciar atividades fora do gene-alvo. Ou seja, a presença desse complexo pode gerar mutações fora desse gene, especialmente considerando o sistema animal. Porque em plantas, a atividade fora do gene-alvo não representa uma grande ameaça, mas não pode ser desconsiderada. Ela não representa uma grande ameaça porque o sequenciamento do genoma completo em plantas revelou que essas mutações foram quase insignificantes. Então a gente tem
três fatores assim que são considerados limitantes atualmente e que precisa de estudo, que é o caso da especificidade, da eficiência do CRISPR, que pode ser influenciado pela sequência, da localização e do contexto-alvo. Então são esses três fatores aí que servem de limitação. Então, só para ficar mais claro, os três fatores no caso, a eficiência do CRISPR, a localização do gene e o contexto-alvo. Se a gente descobrir a melhor maneira de trabalhar nesses três fatores, vai ser de grande potencial o uso dessa técnica. Por isso que demanda muito estudo ainda para ser aperfeiçoada, para sair do campo in vitro, que no campo in vitro a gente tem uma eficácia de acima de 90% para poder levar para o campo de fato, digamos assim. Então, como conclusão, a gente pode ver que o CRISPR, sem dúvidas, é uma ferramenta importante para a biotecnologia e tem seu valor também na área econômica. Apesar de estar numa fase inicial, acredito que tem um grande potencial para valor econômico do qual se insere as plantas. Vimos ao decorrer do curso questões relacionadas à produção, seja de alimentos, bebidas, temperos, até mesmo combustível, que pode ser potencializada através do melhoramento genético, digamos assim. Por exemplo, o combustível produzido através da biomassa de águas tem um fator limitador que pode ser resolvido justamente através dessa técnica, no qual a gente modifica o genoma das algas a fim de colocar uma sequência que permite uma produção maior e mais eficaz. E assim a gente melhora lá na frente a produção de biomassa para poder produzir combustível. E assim a gente pode também empregar isso em diversas outras questões, tipo a adição de um genoma para poder, por exemplo, melhorar o sabor, ou enfim. Eu realmente preciso terminar porque já está ficando aqui longo, mas eu espero que vocês tenham entendido essa técnica e como ela foi aplicada atualmente até agora em plantas e como ela tem um potencial enorme para poder ajudar na questões econômicas relacionadas às nossas queridas plantas.